Boa noite, boa noite. Oi, gente. Estamos começando a live agora e hoje a gente vai falar se é possível a gente atender crianças no atendimento online. E aí, será? Será que a gente consegue? Se a gente consegue, como é que a gente faz? Boa noite. Olha, Chico chegou. O Chico é assim, começa a live, ele chega miando. Vocês estão ouvindo ele miando? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, Lu! Você que é maravilhosa! Essa pneumopediatra perfeita. Eu tô com saudade de fazer live com você, hein, Lu? Já vou te convidar. Vamos fazer uma live. A gente estava lá na live de Carol agora e veio para cá, né? Que é outra ped perfeita. Gente, eu sou cercada de pediatras incríveis. Eu tenho sorte na vida, eu tenho sorte na vida. E ainda por cima são todas minhas amigas. Inclusive, eu aprendi muitas coisas com as pediatras, com a pediatria, sobre avaliação psicológica. Muitas coisas. Não exatamente a avaliação si, né? Mas sobre o que é importante a gente fazer dentro do contexto da avaliação. Muito importante. Quando a gente fala de avaliação psicológica, todo mundo já remete a um psicodiagnóstico, a dar um diagnóstico, né? A dizer se a criança tem alguma coisa, algum problema, algum transtorno, a gente encaminha diretamente para os testes psicológicos, né? Então todo mundo pensa logo, meu Deus, teste psicológico, vou ter que fazer teste, vou ter que aplicar teste, não sei aplicar teste. Odiava as matérias de avaliação psicológica na faculdade. O fato é que a maioria dos psicólogos realmente tem resistência com a avaliação psicológica. E agora a gente está numa condição extremamente diferenciada para atender e para avaliar. E não existe atendimento sem avaliar, né? Isso é uma coisa que eu vou bater em todas essas teclas até meu último suspiro de vida. A gente não atende sem avaliação. Não tem condição, né? Só que a gente precisa desaprender para aprender de novo, como dizia o maravilhoso... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Eu sou assim, viu, gente? Eu esqueço, eu penso as coisas, esqueço. Mas eu vou lembrar. Mas é um educador maravilhoso que dizia que a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender outras. E realmente, a gente precisa desaprender algumas crenças limitantes que a gente tem em relação à avaliação psicológica, para que a gente consiga absorver outros saberes que são importantes para que a gente atenda a criança. Chico já chegou fazendo o quê? O que eu não quero que ele faça. Chico, saia desse sofá agora. Não estou de brincadeira, não. Que assim, gente, é filho pequeno, é um gato pequeno, tá? Para quem não conhece Chico, vou mostrar Chico aqui para a galera do Instagram. Dá um oi pro povo aí, Chico. Sai desse sofá, Chico, que aí não é lugar para você. Ó para aí, gente, o que ele faz, ó. Ó pra ali, ó. Tá vendo aqui na unha? Onde não deve? Vou arrumar o que nele? Vou arrumar um lápis, uma borracha, um copo, um cinto. Vou matar esse gato. Ai, gente, a pessoa precisa respirar fundo para não matar o gato. Saia daí, comer a borracha. Voltando, a gente precisa entender que a avaliação psicológica é importantíssimo antes da gente atender qualquer criança. E aí a gente está falando de criança porque é o tema do que eu ensino, do que eu atuo, né, do que eu faço, é atendimento infantil e adolescente, mas principalmente atendimento infantil. Então a gente vai focar nisso. Quando eu atendo uma criança, né, quando eu recebo uma família com uma demanda de atendimento para uma criança, eu preciso conhecer, né? Conhecer essa família, conhecer essa criança. E eu não vou conhecer apenas me apresentando a ela e ela se apresentando a mim, né? Eu conheço avaliando, eu conheço observando, eu conheço compreendendo o que é que está por trás
daquela queixa inicial que veio para mim, daquela demanda que a gente entende que a família tem. O que foi que demandou essa família me procurar? Né? Por que essa família me procurou? O que essa família quer que seja resolvido em relação àquela criança? Então, isso é o que a gente chama de demanda no processo terapêutico. E para que eu consiga compreender esse pedido da família, esse desejo da família, essa necessidade da família, eu preciso avaliar. Porque senão eu não vou saber o que fazer com a criança, tampouco com aquela família, tá? E avaliar essa criança, essa família, necessariamente não precisa ser com teste psicológico. Teste é instrumento de avaliação, que eu uso ou não a depender do meu objetivo, a depender do contexto que eu tenho para avaliar. Então, por exemplo, se a gente pensa aqui agora num contexto online de pandemia, né, eu preciso entender como é que eu posso fazer essa avaliação. E se eu penso que para usar teste, eu tenho que estar presencialmente, eu tenho que pensar no ambiente, eu tenho que pensar nas questões externas que estão acontecendo nessa criança ou não, a essa família ou não, eu vou entender que vai ser muito mais difícil para mim fazer essa avaliação com teste, né? Então, eu tenho que perceber outras ferramentas, né? Outros instrumentos que eu posso utilizar para avaliar. E um desses instrumentos, que é o que eu imagino ser o principal, inclusive, né, muito antes do teste, né? Mais importante do que o teste, é o instrumento de escuta. É a gente saber observar e escutar. A criança... Vou ler de novo, só que agora vai ter... A criança e a família da criança, tá? A gente precisa saber ouvir. E ouvi-los não é só aquela escuta de doutora, ou Dani, ou sei lá, o que eles chamam a gente. Eu tô aqui porque minha filha, ou porque meu filho tá com dificuldade de aprendizagem, ou porque tá com muitos medos, ou porque não tá dormindo direito, ou porque tá muito agressivo. Não, gente, isso não é escutar, tá? Escutar é perceber o que está por trás disso. É perceber o que está nas entrelinhas disso, tá? Escutar é observar não só o que é dito verbalmente, mas o que é dito com o movimento do corpo, o que é dito com as atitudes dessa família e dessa criança, com aquilo que está no entorno, né? Não só com aquele discurso que vem para mim. Porque se eu ouço só aquele discurso que vem para mim, eu não avalio. Eu apenas anoto. Eu apenas colho informações, dados, né? E isso não é o suficiente para avaliar. Por isso que a gente utiliza tantos instrumentos psicológicos para avaliar. A gente utiliza teste, a gente utiliza desenho, a gente utiliza recursos terapêuticos. Com a criança, a gente utiliza os brinquedos, né? Todos os recursos lúdicos que a gente tem. Porque a gente precisa tentar observar e avaliar tudo o que a gente... o que faz parte daquela demanda, né? E para isso, a gente precisa ouvir, inclusive, aquilo que não é dito, né? Renata colocou aí agora, Renata Clares, que observar principalmente o que não foi dito. É isso aí. A gente precisa ouvir os não ditos também, né? E ouvir os não ditos é a gente conseguir fazer uma leitura daquela demanda, daquele caso, daquela família, né? Perceber o que foi dito e pensar, criar perguntas, né? Questionar as famílias aquilo que não foi dito. Isso é ouvir e ouvir de forma adequada, ouvir de forma qualificada. A gente precisa aprender a ouvir. E a gente não sabe ouvir, né? A gente ouve muito mal, essa é a verdade. De uma forma geral. Primeiro porque a gente tem 1000 informações, a gente é bombardeado de informações, né? A gente é muito como é que eu posso falar? A gente é muito estimulado, a gente é hiperestimulado com tudo, com internet, com informação, com televisão, com luzes, com notícias, né? A gente é hiperestimulado porque a gente está fazendo tudo, a gente faz 1000 cursos ao mesmo tempo, a gente cozinha ao mesmo tempo, a gente conversa com alguém, ao mesmo tempo a gente prepara uma aula, ao mesmo tempo a gente trabalha, ao mesmo tempo a gente olha para o menino que está ali quase caindo.
Então, a gente precisa estar com 300 olhos ao redor e isso faz o quê? Faz com que a gente ouça mal, né? Porque a gente não presta atenção. Principalmente naquilo que realmente é importante a gente ter atenção. E aí, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Um exemplo bem simplinho, que acontece muito nas redes sociais. Por exemplo, quando a gente lança alguma informação no Instagram, né? Por exemplo, quando a gente divulga um curso, quando a gente divulga um evento. E aí, o que é que acontece? A gente recebe 1000 perguntas sobre aquilo que foi divulgado. Por que não está ali? Não, está tudo ali. É porque a gente não leu. É porque a gente não viu. É porque a gente não ouviu de forma atenta. Então, a gente já pergunta na nossa sociedade tendo a resposta ali na nossa frente, né? Então, isso é um sinal de que a gente não está tendo atenção. E se a gente não está tendo atenção com isso, que é tão simples, né? Que é tão, parece ser tão... tá ali na nossa cara. Imagine com coisas mais complexas, como, por exemplo, uma avaliação de uma criança e de uma família. Porque, não se enganem, quando uma criança vem para uma avaliação, eu preciso avaliar a família junto. Eu não vou dar conta de avaliar a criança sozinha. Porque a criança não é uma ilha, a criança não mora sozinha. A criança é da relação. Ela está sendo constituída na relação familiar. O desenvolvimento da criança é afetado diretamente pela relação que ela estabelece dentro da casa dela, tá? Então, eu preciso avaliar essa família também. O que me dá muito mais trabalho, o que faz a gente já pensar de cara que o atendimento com criança já deveria ser mais caro do que todos os outros atendimentos. Por quê? Porque a gente tem que olhar para outros sujeitos. A gente tem que ampliar o nosso olhar. Não dá para a gente olhar só para a criança. A gente precisa olhar para a família, a gente precisa olhar para a escola, a gente precisa olhar, às vezes, para a babá que cuida dessa criança, que muitas vezes faz parte da família. Né? A gente precisa olhar para o entorno social dessa criança. É muita coisa que a gente precisa a gente precisa se aprofundar, que a gente precisa se mergulhar e a gente estuda. Porque não adianta eu atender 20 pacientes e não ter um tempo para estudar os casos deles. Né? A gente precisa ter esse tempo. Sem esse tempo, eu não vou saber fazer intervenção nenhuma. Eu preciso de tempo para poder supervisionar os meus casos, para discutir com alguém que entenda melhor ou mais do que eu, ou que tenha mais experiência, né? Ou que entenda parecido, já está valendo, só não pode ser que entenda menos, pelo amor de Deus, tá? Mas para que eu possa ter trocas com essa outra pessoa sobre aquele caso que eu atendo. Então, isso também demanda tempo meu. Então, isso tudo envolve muito trabalho. Muito trabalho. É trabalhoso. Então, eu não posso simplesmente receber uma família, receber uma criança e falar, vamos embora, começar a atender, né? Vamos atender, vamos fazer intervenção. Mas em cima de quê? Baseado em quê? Né? E aí, quando a gente chegou na pandemia, veio o primeiro desespero de atender online, né? Porque ninguém estava acostumado a atender online criança. Pouquíssimos adolescentes eram atendidos online, pouquíssimos adultos eram atendidos online. E agora, a única chance que a gente tinha de continuar atendendo as pessoas era no atendimento online. E aí já foi todo mundo pego de surpresa, no susto, né? E isso deixou muita gente desestruturada, de verdade. Muitos profissionais se desestruturaram emocionalmente, né? E de outras formas também, economicamente, porque imaginou que não ia dar conta de fazer isso. Mas aí a gente percebeu que achando que era possível, foi lá e fez. Né? A gente tornou possível o atendimento online, ele está acontecendo. E vamos combinar que está acontecendo muito bem. Obrigada. Porque o atendimento online tem me surpreendido de uma forma extraordinária. E, para além de tudo, aí falando da minha experiência mesmo, pessoal, o atendimento online se estendeu. Não atendo só os pacientes que eu já atendi presencial, né? Que eu já conhecia. Eu não dei apenas continuidade a atendimentos. Eu comecei a atender novos pacientes.
e precisei fazer novas avaliações. E aí, Dani Rita, como é que faz a avaliação com o novo paciente? Como é que atende o novo paciente criança só no online? É possível? Vou dizer a vocês, é super possível. Tão possível que eu estou atendendo. Tão possível que eu já atendi, inclusive já tive grandes ganhos e melhoras, sabe? No atendimento de novos pacientes. Então, isso significa que o atendimento online pode funcionar muito bem, sim, senhor, tá? Em contrapartida, tem vários atendimentos presenciais que a gente avalia, que a gente intervém, que dura 2, 3, 4 anos e parece que não sai do lugar. Então, não é só isso aqui, ó, esse instrumentozinho que vai fazer acontecer ou não acontecer uma avaliação ou um atendimento com criança, tá? É para além disso aqui. O que a gente precisa entender primeiro é que a gente precisa ser qualificado naquilo que a gente faz, né? Então, psicólogos, psicólogas que atendem crianças e adolescentes, vocês precisam aprender a avaliar. Preciso aprender a usar teste, Dani? Não, necessariamente. Eu uso pouquíssimos testes psicológicos. Quase nunca eu uso teste psicológico, tá? Eu avalio com recurso terapêutico. Eu avalio com, às vezes, alguns testes projetivos. Não necessariamente de teste, né? Mas com recursos projetivos. É assim que eu avalio. Eu avalio na entrevista, eu avalio observando a criança, eu avalio estudando, e eu trouxe aqui alguns livros que são super importantes, depois eu vou mostrar a vocês, que são livros de cabeceira para eu avaliar uma criança e uma família. Enfim, a gente consegue, a gente dá conta, mas a gente tem que se qualificar primeiro, tá? Se a gente não se qualificar, a gente não vai conseguir e a gente não vai dar conta. Porque isso aqui engole a gente, né? Essa ferramenta engole, porque muitas vezes minha internet está ótima, né? Tá tudo bem, mas aí a internet lá do paciente está ruim e aí cai a ligação. Interrompe toda hora. O paciente, a criança, está na casa dela, no ambiente dela familiar. Às vezes acontece alguma coisa lá no ambiente familiar que distrai essa criança, que tira a atenção, que desfoca daquele momento com você. E isso pode interferir na avaliação? Pode interferir na avaliação. Agora, acontece isso também no presencial, tá? Aconteceu muito no presencial comigo. De eu ter interferências, intercorrências que fugiam do meu controle, né? E isso também interferir na avaliação, tá? Mas quando a gente fala de uma avaliação que não utiliza teste, que não tem tanto rigor nesse aspecto, não é uma avaliação que eu preciso dar um diagnóstico fechado, né? Uma avaliação para um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, que exige da gente outros instrumentos para avaliar aquela criança, instrumentos neuropsicológicos, né? E a maioria deles são testes. Quando isso não acontece, a gente consegue fazer uma avaliação adequada e a gente consegue fazer uma intervenção adequada também online, tá? O fato é, eu não vou fazer intervenção nenhuma sem avaliar antes. Não vou. Então, se você está atendendo pacientes novos no atendimento online, vocês precisam avaliar, assim como no presencial. E vamos combinar que tem um monte de psicólogo que não avalia nem no presencial. E a gente precisa mudar isso aí, né, gente? Precisa mudar, porque isso faz a gente melhorar o nosso trabalho. Não é porque Dani e Rita está dizendo que tem que ser. Não é porque eu quero ser melhor que os outros. Não, não é, tá? O que eu estou dizendo é que eu quero que todo mundo seja melhor. Que a nossa classe seja melhor, para que a gente seja mais valorizado por todo mundo. Então, não adianta só eu fazer uma coisa direito, fazer uma coisa legal, só a Aline ser fodástica naquilo que ela faz, e os outros fazer uma coisa meia boca, meieira, com medo, inseguro, e a gente passa insegurança para o paciente. Passa bonito. É a primeira coisa que passa, inclusive, é a nossa insegurança. Então, a gente tem que todo mundo se ajudar, todo mundo aprender junto, todo mundo se fortalecer, para todo mundo ser bom, todo mundo ser foda, todo mundo ser maravilhoso. Tá bom? E aí, cada um divulga o seu trabalho no seu ponto também. Ai, meu Deus. Ateliê quer ateliê. Liquelici. A psicóloga da minha filha preferiu não atender e sinto que ela está precisando muito. Não sei do que ela, né?
Pois é. Teste é um complemento. Isso aí. Ela fez o primeiro atendimento presencial e daí veio a pandemia, ela então preferiu continuar, não continuar. Sinto que minha filha está precisando muito. Pois é. Então, procure profissionais que possam fazer o atendimento da sua filha online, porque é possível fazer sim. Inclusive, eu tenho vários para indicar. Eu não consigo fazer mais porque minha agenda está cheia até o fim do ano, graças a Deus. Mas tenho excelentes profissionais para indicar, inclusive, que eu supervisiono, que sabem fazer avaliação muito bem, que sabem atender muito bem online, inclusive tendo processos né, bastante avançados e melhorias nos atendimentos que estão fazendo. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Sempre atendi online e quando surgiu a pandemia ajudei e ajudo os colegas que têm dificuldade. É isso aí. É isso aí, Alana. Ouvir Dani é sempre aprender. Ouvir vocês também, viu, Amandinha? Para mim, um aprendizado. Eu nem sabia que havia possibilidade de intervenção sem avaliação. Pois é, Renatinha. Tem muito psicólogo que intervém sem avaliar. Inclusive, que nem sabia. Às vezes, assim, sabe o que acontece? Muitos psicólogos avaliam, mas já avaliaram, faziam avaliação, mas não sabiam que estavam avaliando. O que, no meu olhar, não ajuda em nada, né? Porque eu fico sem objetivo. Precisamos avaliar a realidade evolutiva para fechar contrato e aí se realizar, e aí sim pensar no acompanhamento, na intervenção, exatamente, a longo prazo ou a curto prazo, aí vai depender da avaliação também, né? Vamos lá. O que acontece no atendimento online, né? Quando a gente pensa se é possível avaliar no atendimento online, em primeiro lugar, o medo que a gente tem, a coisa mesmo de não saber, né? De não saber o que fazer na hora da avaliação. Porque a gente só entende que avaliar é usar teste, e se eu não uso o teste, então como é que eu avalio? Né? E a gente pode avaliar observando, em primeiro lugar. A gente começa a avaliação na entrevista inicial. É o primeiro momento da avaliação. A avaliação começa ali. A gente ouvindo a demanda daquela família, o que é que essa família quer que a gente faça por aquela criança. A avaliação começa daí. A partir dessa entrevista inicial, a gente faz um planejamento do que é que a gente vai avaliar naquela criança. Mesmo sem conhecer, Dani, mesmo sem conhecer, com base naquilo que foi dito na entrevista inicial. Por que a gente faz um planejamento? Porque a gente tem que pensar mais ou menos o que é que eu quero observar naquela criança, se vai bater que eu observar naquela criança com aquilo que a família está trazendo para mim. Muito comum os psicólogos e as psicólogas falarem: Dani, a criança conheci, era outra criança, nada a ver com o que a família falou. Que massa! Isso significa dizer que você começou a avaliar da entrevista inicial, que você começou a observar, que você ouviu, que você teve uma escuta extremamente qualificada na entrevista inicial. E aí eu vou para a criança com um olhar meu, com a mesma atenção, com a mesma presença interessada. Primeiro porque, para avaliar uma criança, eu preciso formar vínculo. Para intervir não se fala, né? Mas eu preciso formar vínculo. Sem formar vínculo com a criança, não avalio. Então, às vezes, eu preciso de 2, 3 sessões para criar vínculo com a criança, para começar realmente a entender o que é que ela quer me dizer com o que ela não fala, com o que ela fala, com o que ela brinca, com a forma como ela se comporta comigo, com a forma como ela se comporta com os pais. Agora, no online, delícia. Com a forma como ela se comporta, como ela se movimenta na casa dela, com o que ela me mostra, com o que ela não me mostra. Então, por exemplo, quando a gente está observando uma criança, fazendo a avaliação de uma criança online, o que é que a gente percebe? A forma que ela está brincando. Qual o tema que essa criança utiliza nas brincadeiras? Quais as repetições que essa criança traz enquanto ela brinca? O que é que ela me diz? O que é que ela não me diz? Ela olha no meu olho, ela chama a minha atenção. Muitas crianças chamam a minha atenção no online, né? Falam assim para mim: Tia Dani, olha, Tia Dani, você tá vendo, Tia Dani, o que eu tô fazendo? Eu acho de uma lindeza isso que as crianças fazem. Porque assim, elas querem que eu observe o que elas estão fazendo. O que é que elas estão querendo com isso? Chamar a minha atenção? Chamar a minha atenção. Para quê? Para que eu consiga perceber a demanda dela. Para que eu não fique só com a escuta da entrevista inicial, contaminada ali com o que a família me diz.
Então, quando a criança fala, olha aqui, tia Dani, o que é que eu estou fazendo? A criança fala, me conheça, tia Dani. Perceba qual é realmente o meu interesse de estar aqui. Perceba o que é que você pode me ajudar. Que não necessariamente é aquilo que a família entende que eu preciso fazer, né? Que é que a gente escuta muito a família falando assim, Dani, fale com ele sobre tal coisa, fala com ela sobre tal coisa. E aí eu sempre demarco o limite para a família dizendo, eu vou falar com a criança se ela quiser falar comigo. Não sou eu que vou perguntar à criança o que eu quero saber dela, tá? É a criança que vai me comunicar o que ela precisa me dizer. E como é que eu faço isso? Me relacionando com ela. Não inquérito policial, tá? Inquérito policial, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a criança desligar o celular na sua cara, porque no presencial ela não pode sair correndo da sala. Ela tem crianças, inclusive, bastante rebeldes, que eu sou apaixonada, que elas ficam mudas, né? Crianças que falam, não quero falar, tia Dani, só quero brincar. Inclusive no online, tem criança que demarca isso para mim. Mas no online, a criança tem o poder. Ela está na casa dela, ela está no ambiente dela, e ela sabe como é que mexe no celular, muitas vezes melhor que a gente. Inclusive, elas me ensinaram vários truques incríveis que eu não sabia do que fazer nesse Zoom, não sabia do que fazer nesse WhatsApp. E essas crianças me ensinando as coisas. Geniais. Então, a criança, ela desliga o áudio quando ela quer, ela desliga o vídeo, né? E ela sabe que você está ali. Então, eu preciso estar atenta ao que é que essa criança quer me dizer quando ela desliga esse áudio. O que é que essa criança quer me dizer quando ela desliga esse vídeo. E não apenas ficar apavorada falando, ai meu Deus, não tá dando certo, não vai dar certo, não vou conseguir prender a atenção dessa criança, ai meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Não vou, ai, essa família vai ver que eu não estou conseguindo fazer nada, não quero atender online, não quero atender online. E é isso que acontece normalmente no atendimento online das crianças. Então a gente precisa primeiro se estruturar emocionalmente, psicologicamente, né? E ter competência naquilo que a gente faz, saber o que a gente tem que fazer, tá? E aí, a primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre criança. Não adianta, gente, você quer atender criança e você não conhece criança. E você não entende o funcionamento de uma criança. E aí, para quê? O que é que eu preciso estudar, Dani, para eu entender criança? Primeiro, você precisa conviver com crianças. Um pouco, pelo menos, né? Segundo, você precisa estudar desenvolvimento infantil, que é o primeiro livro da dica que eu vou dar. Eu tenho um aqui, que não é esse que eu gosto mais, não, tá? Os que eu gosto mais estão, eu tenho online, eu tenho digital, eu não tenho impresso. O último que eu tinha, que é o da Papalha, que eu amo, eu sorteei aí na vida do Instagram e aí dei de presente para outra psicóloga. Mas eu tenho esse aqui que eu acho muito legal também, que foi presente que eu ganhei do psicólogo Anderson Chalub. Eu amo esse livro. Depois eu tiro foto e coloco para vocês, tá? Isso aqui é uma bíblia, não é um livro, né? Coisas de desenvolvimento infantil. Então a gente precisa entender de desenvolvimento infantil. Eu preciso saber o que é que a gente espera, né, de uma criança que tem 4 anos, que tem 5 anos, que tem 6 anos, que está na pré-adolescência. Eu preciso saber. Só que eu tenho mais 2 livros aqui que são ótimos também, que trazem muito conteúdo bom sobre o desenvolvimento da criança. Porque quando eu estudo o desenvolvimento da criança, para poder avaliar ela, eu preciso estudar o desenvolvimento motor, sensório-motor, eu preciso estudar o desenvolvimento neurológico, eu preciso estudar o desenvolvimento emocional, eu preciso estudar o desenvolvimento psíquico. Então é muita coisa, né? Ah, e cognitivo, já esqueci, é o principal, né? E o cognitivo. Então, às vezes, a gente encontra alguns livros que trazem especificamente esses tipos de desenvolvimento. Então, é muito legal, né? Esse aqui é um deles, que eu sempre estou indicando esse livro. Todas as minhas pesquisas eu mostro esse livro. A sexualidade começa na infância. Esse livro tem um capítulo que fala só sobre o desenvolvimento infantil na perspectiva do desenvolvimento psicossexual de Freud. E é super legal a leitura. Não é hermeticamente fechado, até porque Freud falava bem, né? E o hermeticamente fechado é lá que eu. Eu tenho esse livro aqui que é muito legal, que eu estou para ligar para a editora para dizer que eu quero ganhar porcentagem, porque só indica esse livro na minha vida. É esse aqui, de avaliação psicológica infantil. E ele, além de falar tudo sobre avaliação psicológica infantil, ele tem um primeiro capítulo que fala só sobre desenvolvimento. O que observar, gente. É genial isso aqui. E essa aula que eles dão sobre o que observar no desenvolvimento da criança
não depende de teste psicológico. Ai, que delícia. Maravilhoso esse livro, né? Só digo isso. Quem não tem, tenham. Atende criança, esse livro é livro de cabeceira. Não pode não ter ele, tá? E aí tem os outros que eu vou mostrar depois quando eu for falando para si. Que é quem doses homeopáticas. Então, vocês ficarem aí comigo até o final da live. Para ninguém me abandonar, porque eu fico desesperada quando eu sou abandonada, pelo amor de Deus. Indica a live pros outros aí, que eu quero mais gente nessa live, que tá pouca. Tá pouca, tá pouca, tá pouca, tá pouca, tá pouca, tá pouca. Ai, cadê? Foram 4 anos cursando psicologia, foram 5 anos cursando psicologia. O curso de psicologia são 5 anos, não são 4. Dani, você já fez lives sobre como avaliar? Já fiz. Eu tenho outras lives falando sobre avaliação, que estão no meu canal do YouTube, e acho que tem algumas aqui no IGTV, tá? Tá travando só para mim? Não sei, gente. Se a galera tá falando comigo, eu acho que sim, amor. Esse vínculo precisa ser seguro, exatamente. E vínculo seguro não é a gente dar presente para a criança, não é a gente fazer da criança querer ser amiga da criança, oba-oba, é a gente querer mostrar serviço, conteúdo, não. Vínculo seguro é a criança confiar na gente. E confiança, ainda mais de criança, é uma coisa difícil de se conquistar. Sinto que o online tem ampliado muitas possibilidades na hora da avaliação. Tô só love no online, né? Não, gatona, Fran maravilhosa, psicóloga maravilhosa, terapeuta ponto infantil. Sigam ela, porque ela tá fazendo cada vídeo incrível. Também, Jéssica falou aqui, nunca pensei que fosse amar tanto atender online suas possibilidades. Ai, que bom, gente, vocês estão gostando. Fico feliz. Porque a gente vai precisar atender online por muito tempo. O online veio para ficar. O online veio para ficar, tá? Isso não significa dizer que a gente vai ficar só no online. Não, de repente, né, depois daqui a alguns anos, quando a vacina realmente estiver aqui, todo mundo estiver seguro, a gente vai poder fazer um atendimento presencial da forma como é importante ser feito. Porque também não adianta fazer um atendimento presencial parecendo que a gente é um astronauta, né, ou um extraterrestre. Porque isso também vai interferir na avaliação, vai interferir no vínculo, vai interferir na relação terapêutica. Não vem para cá dizer que não vai não ferrar, tá? Então, a gente precisa aprender a atender online para a gente, pelo menos, mesclar, né, quando for importante. Estou amando os atendimentos online, não atendi online. Estou em supervisão com Dani e me vejo nessa ferramenta cada dia mais segura. Que massa, Renatinha. Você é maravilhosa. Você, como faz para fazer supervisão comigo? Fala comigo no direct que a gente combina tudo, tá? Devia existir mais de uma Dani. Ai, Mariane. Pare que eu ia ficar com ciúme se existisse outra Dani. Eu ia ficar querendo, não ia ser legal. A gente ia ficar batendo boca, correndo. Coloca no grupo do Telegram. Coloca, amor. Pode ficar tranquila que eu coloco. Os livros. Aqui travou, não consegui ver o nome do livro. Fiquem tranquilas que depois eu vou colocar no grupo do Telegram e aqui também no Instagram, nos stories, todos os livros que eu falei aqui, tá bom? Ellen B, maravilhoso também. Sucesso da Bahia. Isso aí. Quando eu publicar o livro, vocês vão saber tudo. Autor, editor, as coisas todas, viu, gente? Agora não dá para ficar falando essas coisas, não, senão a gente perde tempo. Tem alguma live gravada sobre timidez da criança? Não, gatona. Repare, as lives que eu faço e os conteúdos que eu trago não são sobre demandas específicas, tá? Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com a prática no atendimento com crianças. Então, tudo de conteúdo meu que vocês vão ver aqui é em relação a isso. Então, a gente vai falar sobre avaliação psicológica, sobre atendimento com criança online. Vocês vão me ver falando aqui no meu YouTube, no meu Telegram, sobre como intervir com as famílias. Tudo de uma forma mais generalizada, tá? De uma forma mais geralzona, com as especificidades que tem a ver com a questão prática. Demanda específica, medos, essas coisas, vocês não vão ver aqui em mim. Aí vocês vão achar em outras pesquisas que são maravilhosas também, algumas outras não, então eu indico as maravilhosas que falem sobre essas demandas específicas. Tem algumas são incríveis. Tem a Camila Machuca, tem a Ana Cecília, que é perfeita, que ela fala muito de questões mais específicas de emoções. As meninas que fazem supervisão comigo também estão fazendo um trabalho muito legal. Tem a Aline, né, Santana, que fala sobre adoção, especificamente, maravilhosamente bem. A Fran, que está falando também de alguns temas interessantes. Tem a Flávia Lima,
trazendo coisas também interessantes, de temas específicos. Tem quem mais? Tem a Amanda, que fala muito bem de coisas específicas das demandas infantis. Vai lá onde eu sigo, nos meus seguidores, as pessoas que eu sigo, você vai encontrar muita gente legal que fala dessas coisas mais específicas, tá? Eu não vou falar, porque é muita coisa para falar, eu preferi focar nisso aqui. Enfim, gente. E aí, o que é que a gente precisa pensar, tá? Deixa eu voltar aqui. Já falei de você, Amandinha, tá? Acabei de falar de você. Eu acho que quando você falou aí, lembra de mim, Dani? Você não deu tempo, né? Porque eu tenho um delay aqui no Instagram, nessas lives. Enfim, o que observar? Inclusive, eu vou fazer uma live com a Amandíssima, terapia ponto da infância. Vou fazer uma live com ela agora no final do mês, tá? De convidadinha, vai ser bem legal. Dani, até que idade é indicada fazer avaliação psicológica com adolescente? Ó, todas as idades você faz avaliação. Todas. Criança, adolescente e adulto. Antes de atender, eu avalio, tá? Agora, como é que faz essa avaliação, né? Sem precisar usar teste. A gente usa recursos, a gente tem os roteirinhos que a gente pode seguir, né? Inclusive, esse livro que eu indiquei, Magna, compre ele, que é maravilhoso. Vai ser essencial para você, essa avaliação psicológica infantil, que também fala de adolescência, viu? Também fala para adolescente, é muito legal. Porque aí a gente tem as especificidades do adolescente, entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar que a gente tem 3 coisas essenciais para observar quando a gente está fazendo avaliação com a criança online, porque a gente está falando hoje, se é possível fazer online, a gente precisa observar a parte cognitiva da criança, a emocional e as relações familiares. A gente pode avaliar esses 3 aspectos com testes, mas a gente pode avaliar observando a criança brincar. A gente pode avaliar na relação com a criança, ela lá na casa dela, eu aqui, né, na minha casinha. A gente pode avaliar brincando junto, utilizando alguns recursos que interajam com a criança. Hoje, inclusive, eu atendi uma criança de 5 anos e a gente brincou de jogo da memória. Como, Dani? Ela que me propôs, que o mais incrível é o que a criança propõe. Amo quando a criança propõe, porque eu sei que dali vão surgir pérolas geniais que eu jamais conseguiria extrair se eu fosse propor alguma coisa. Sempre que a criança propõe alguma coisa, sai melhor do que quando eu proponho. Sempre, sempre, sempre. Fora aquelas crianças que, quando eu proponho, elas me propõem outra coisa. Elas me contrapropõem. Agora, gente, eu vou dizer, eu tenho uma rançozinha, eu tenho sangue para atender criança mais revolte, né? Crianças que não são dominadas, crianças que não são controladas, né? Crianças que têm próprias ideias, né? Crianças que pensam por si mesmas. Eu tenho essa sortezinha, que bom. Que aí eu acabo me beneficiando muito disso. São crianças que são mais atitudes, né? Que têm mais atitudes. Tem outras dificuldades, mas tem mais atitudes. Atendo pouquíssimas crianças que preciso estar sugerindo alguma coisa ou oferecendo alguma coisa, pouquíssimas. A maioria é interessante agora. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Estou descobrindo isso agora aqui junto com vocês. Mas é legal, né? Porque quando a criança propõe, quando ela propõe fazer alguma coisa, ela está entregando muito jogo ali, porque a criança é muito projetiva, né? A criança ela vai sem defesa, diferente do adulto. Quando o adulto propõe fazer alguma coisa, ou adolescente, ele está maquiavélico, ele já está pensando aqui, eu vou pedir para fazer isso aqui, porque isso aqui é minha zona de conforto. Porque nisso aqui eu não vou deixar escapar muita coisa, né? A criança não. Vamos jogar de jogo da memória, tia Dani. Vamos jogar de jogo da memória. Tia Dani, agora a gente faz assim, ó. Você joga o seu aí, eu jogo o meu aqui. E a gente fez assim o jogo da memória. Ela jogou com o dela lá e eu com o meu aqui. E foi muito legal, porque ela ficou de lá. Eu não conseguia ver exatamente ela fazendo o jogo, mas ela achou que eu estava vendo, né? Porque eu estava assim, eu estava sacando, né? Então eu observava ela como quem estava sacando ela, o joguinho dela. E aí ela começou a olhar as coisas, assim, procurar, né? Para não perder. Aí ela procurava e ela sabia que ela estava fazendo um blefe, que ela estava errando. Aí ela olhava para mim, tá bom, tia Dani, tá bom, tia Dani, tá, tia Dani, tá bom. Eu tô olhando tudo mesmo, tô procurando, sem eu dizer absolutamente nada. Só olhando para ela, tipo, tô ligada. Não quer que você tá fazendo.
né? Só eu assim. E ela, extremamente observadora, tá bom, Tia Dani, eu tô procurando mesmo. Tá, vai você agora, Tia Dani. Passou para você, passou. Eu não achei, não. Eu errei. Então, olha como a gente consegue avaliar um monte de coisa observando o que é que a criança faz com isso. Com outra criança, que a gente fez um jogo parecido, ela jogou de lá e eu de cá, a gente estava jogando Uno juntas. Ela com o dela e eu com o meu, mas juntas, tá? Aí tem um esqueminha pra gente fazer isso aí. E ela estava burlando o jogo. E ela não deixou claro para mim que ela estava burlando o jogo. Era uma criança um pouco maior, tinha 2 anos a mais de idade que essa, mas ela teve muita resistência em deixar claro para mim que ela estava mentindo, né? Que ela estava roubando. Então, aí a gente vai fazendo as nossas avaliações, as nossas anotações, né? Tirando as nossas impressões. E a gente faz isso online. Ó, que maravilha! Que dá para fazer online, não é não? Fran falou, ele tem um capítulo muito bom com ferramentas de avaliação para crianças, adolescentes e famílias. O livro que eu falei, né? Maravilhoso mesmo. Dani, depois explica seu serviço de mentoria e supervisão. São 2 serviços ou você faz os 2 juntos? Eu faço os 2 separados e eu faço os 2 juntos no grupo. Eu faço os 2 separados individualmente, né? E faço os 2 juntos no grupo. O grupo que eu tenho hoje de supervisão e mentoria são as 2 coisas juntas. A mentoria, eu oriento os profissionais sobre o passo a passo de ser psicólogo infantil de adolescente. Em tudo, em todos os aspectos. No aspecto do que eu preciso fazer na minha prática, na parte burocrática, na parte de me divulgar, né? De planejamento profissional, nessa parte toda aí. E a supervisão é a supervisão dos casos especificamente, né? Então, a gente supervisiona os casos. Por que eu resolvi fazer a mentoria também? Porque muitas vezes, quando eu estava fazendo supervisão, eu percebia muitas necessidades das psicólogas de trabalhar outras demandas que eram delas enquanto profissionais, né? Demanda de se divulgar, demanda de não saber cobrar o paciente, ou de cobrar errado, e aí se prejudicar o próprio trabalho, inclusive com o paciente, né? Demanda de precisar não saber o que colocava dentro da sala para atender as crianças. Isso eu ensino na mentoria. Então, eu fiz essa divisão aí para poder oferecer esses 2 tipos de serviço para quem me procurasse. Tem esse serviço individual e tem esse serviço em grupo, tá? Quem quiser e tiver interesse, só vai falar comigo por direct que eu mando as informações direitinhas. Uma pessoa com 13 anos é considerada criança ou adolescente? Pelo ECA, é considerada adolescente, né? A gente tem aí, no desenvolvimento infantil, também os marcos do desenvolvimento infantil, por isso que é importante a gente estudar desenvolvimento infantil, né? Eu queria falar, quem falou comigo aqui nesse instante, que eu não acabei não citando, foi Bia, minha sobrinha. Bia, amor, lindona. Lembrei agora que você falou comigo e eu falando aqui, esqueci de te dar oi. A gente precisa, Rafa, né? Estudar desenvolvimento justamente por isso, porque a gente entende quando é que a gente considera uma criança e uma criança pré-adolescente, adolescente, né? Então, ela já é adolescente. A partir de 12 anos, já é adolescente, tá? Agora, a gente tem as diferenças aí das adolescências, né? A gente tem a adolescência na fase inicial, o meio da fase da adolescência e a adolescência se finalizando para entrar na vida adulta. E são fases diferentes, formas diferentes de abordar, de avaliar, de intervir. Entendeu? Ellen Montanari, fiz supervisão com Dani com o meu primeiro paciente. Eu não aguento isso, tá? Não aguento esses marcos. Esses marcos são incríveis. Gente, deixa eu abrir aqui nas perguntas que me fizeram hoje, na caixinha de perguntas que eu coloquei, que a gente só tem o quê? 10 minutos aqui, 15 minutos para terminar a live. Eu queria responder algumas, principalmente algumas que eu não respondi lá. Algumas eu respondi lá, outras não. Tá? Então, deixa eu responder essas aqui que eu não respondi lá, que são interessantes. Aqui. Dani, você costuma fazer uso de testes com crianças na terapia ou utiliza apenas para psicodiagnóstico? Eu uso muito poucos testes, tá? Quando eu preciso usar testes, não necessariamente é para psicodiagnóstico, é para dar algum diagnóstico, né? Às vezes eu uso o teste porque o teste me ajuda a perceber melhor, né? Com mais precisão, com mais assertividade, aquilo que eu já percebi de outra forma, com recurso, observando, na relação com a criança. Então, o teste me confirma algumas coisas.
como o teste tem toda aquela questão, os testes têm todas aquelas questões de validade, né? Tudo aquilo que a gente sabe que é importante, que dá dignidade e é cientificamente comprovado, né? É a gente colocando nossa profissão também como ciência. Então, às vezes, eu utilizo um teste ou outro para me ajudar a avaliar alguma demanda que é mais complexa, que me exige mais, né? E aí eu utilizo o teste. É dessa forma aí. Teve outra aqui. Ah, essa aqui é massa. Essa eu respondi lá, mas eu queria falar aqui mais um pouquinho sobre isso. Dani, e aí eu quero falar aqui para não terminar a live sem falar sobre os recursos também um pouco, né? Com atendimento online, a gente trabalha muito com os recursos que a gente adapta, os recursos presenciais, recursos que trabalham a relação entre paciente e terapeuta, e recursos da própria criança, que é os que ela tem em casa. E aqui a pessoa me perguntou, eu peço para a criança desenhar, mas tem criança que não quer. O que pode substituir o desenho? E aí eu respondi para ela o que a criança quiser. Normalmente, às vezes eu sugiro para a criança alguma atividade, algum recurso terapêutico, né? Um desenho. E a criança diz que não quer, e tudo bem, ela não vai fazer, né? O que é que vai substituir é a criança interagindo comigo. Aí eu vou ver o que é que realmente faz sentido para aquela criança, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela prefere fazer, né? Eu posso sugerir outras coisas, mas o que na verdade que importa não é o recurso, não é se é um desenho, não é se é um brinquedo, não é se é um jogo, não é isso que importa. O que importa é o que eu estou avaliando com aquilo que a criança está fazendo. Inclusive, se eu não sei avaliar desenho, não tem por que eu pedir para a criança fazer desenho, né? Vai ser um desenho. Não vai me dizer nada, né? Inclusive, a psicóloga Kelly Cardoso, Kelly Cardoso, está fazendo um curso sobre desenho infantil. Ela é maravilhosa com desenhos infantis. Inclusive, eu estou inscrita no curso dela, que vai ser esse sábado agora. Eu nem sei se ainda tem vaga nesse curso, mas, enfim, ela sempre faz. E aí eu indico ela para esse tipo de abordagem aí mais aprofundada nos desenhos infantis. A gente precisa entender sobre o desenho infantil, o que eles querem dizer, e fazer a associação entre o que é da criança desenho e o que ela diz. O desenho sozinho não diz nada para mim. Por isso que, normalmente, eu deixo a criança levar o desenho para casa e não me importa, porque está no online e ela fica com o desenho lá. Se eu preciso daquele desenho para colocar no material da criança, para guardar, né, para lembrar depois, na hora que eu for fazer o relatório, que aquela criança fez aquele desenho, para avaliar, para levar para minha supervisão. Aí eu peço para a criança tirar uma foto e mandar para mim, para os pais. Normalmente as crianças mesmo pedem para os pais, ou elas mesmas tiram uma foto e me mandam. Quando a criança está no presencial comigo, eu tiro uma foto do meu celular, pedindo permissão para a criança primeiro, porque é uma profissão dela, né? Então, e ela leva um desenho, porque às vezes a criança faz um desenho para dar para a mãe, quer dar para o pai, ela está fazendo aquilo para endereçar para alguém, como tudo o que a criança traz de conteúdo. O conteúdo que a criança traz para o processo terapêutico é sempre endereçado para alguém da relação dela. E aí os desenhos vêm muito fortes em relação a isso. A senhora faz atendimento apenas com crianças. Se você me chamar de novo de senhora, eu nem lhe respondo. Eu estou me achando o quê? Uma velha caquete. Eu faço atendimento com criança e adolescente ali, tá? Qual o nome da psicóloga do curso do desenho? Kelly Cardoso. Kelly Cardoso. Aí as meninas estão colocando o nome dela. Maravilhosa, Kelly. Mas sigam ela. Ela é incrível. Amo Kelly. Minha amigona online. Conheci ela, nunca conheci Kelly presencialmente. Mas já tenho ela como uma grande amiga e uma grande parceira de trabalho. Ela é incrível. Nunca fizemos nada juntas. Mas a Ave Maria, admiro muito ela e eu acho que ela me admira também. É recíproco, é um amor recíproco. Eu estou dizendo aqui por ela, mas eu estou acreditando que ela gosta de mim. Tá bom, galera. Ai, vamos lá para outra perguntinha. Teve um aqui que colocou assim. A criança que sente necessidade de agradar, tem medo de perder o amor dos pais. Como manejar, né? Aí a gente entra numa seara extremamente específica, né? A criança que sente necessidade de agradar depende da criança, em primeiro lugar. Que criança é essa? Né? Que família é essa? Né?
Porque várias crianças sentem necessidade de agradar, não só crianças como adultos, né? E aí a gente precisa entender o que é que motiva aquela criança para a necessidade de agradar alguém. Então, isso é muito específico, não é geral. Toda criança que tem necessidade de agradar, que tem medo de perder o amor dos pais, vou manejar dessa forma. Entende? Não é assim geral. Depende muito da situação que essa criança está vivendo. Como é que eu vou manejar? Eu dependo da especificidade. Eu dependo da criança. Ela é muito mais do que a necessidade de agradar e ter medo de perder os pais, né? Para eu saber que eu vou manejar só por isso. Então, esse é o tipo de pergunta que eu levo para a supervisão, que eu preciso entender o caso todo para poder responder. Beleza? Eli falou aqui, só vi você uma vez e sinto como se te conhecesse há anos. Ai, Eli. Opa. Vamos lá. Gente, tem gente fazendo pergunta agora, não vale. Deixa eu ver essa aqui, que eu já sei que é bomba. Criança de 9 anos quer ser menina. Dicas de intervenção. Mesma resposta da outra pergunta, tá? Preciso conhecer essa criança. É o que o menino? Tem uma questão de inclusive de transexual aí, de transexualidade. A gente precisa entender o caso todo. O que eu ia dizer é que essa semana na nossa supervisão de grupo teve um caso que foi sobre isso, né? De uma das psicólogas, um caso riquíssimo para a gente aprender. Mas não de uma criança, de uma adolescente já, mas que trouxe isso desde a infância. Eu preciso entender o caso, eu preciso entender a história dessa criança, tá? A dica de intervenção vai ser em relação à criança especificamente, e não à demanda. Eu não intervenho em relação à demanda, em relação à demanda, sim, no sentido de sintoma, né? Ou da questão que está ali, que vem primeiro. Não é com isso que eu vou intervir com aquela criança, com aquela pessoa, tá? Agora, uma das dicas que eu dou, que inclusive foram coisas que a gente discutiu na nossa supervisão em grupo, é estudem sobre isso, tá? Para que vocês saibam, pelo menos, receber e entender e compreender o que é isso aí. Uma menina ou um menino que quer ser uma menina ou um menino que quer ser um menino. Estudem sobre as demandas, né? Isso é importante. Em primeiro lugar, que aí a intervenção vai vir com os outros saberes, né? Porque para além de ser um menino que quer ser uma menina, ou o contrário, é uma criança que tem todas as suas questões familiares e psíquicas e emocionais ali envolvidas, que precisam também de intervenção e de avaliação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relacionada ao tema da nossa live, tá? Tá, tem uma aqui de Yasmin. Existe demanda que você não atende online? Tem, Yasmin. Várias. Inclusive, isso não depende do sintoma, depende da demanda mesmo, tá? Por exemplo, eu não atendo, independente de ser online ou presencial, crianças do transtorno do neurodesenvolvimento. Acho que deve ser super difícil, inclusive, atender online. Mas não acho que é impossível, tá? Mas a demanda que eu não atendo online são demandas que o atendimento online eu percebo que não vai fluir, que não vai rolar. Por exemplo, demandas de violência sexual, né? De demandas que me exigem a presença, o contato físico, né? E às vezes é uma demanda mais tranquila, é uma demanda não tão complexa, mas a criança não se adaptou online. A criança precisa do presencial. Essa é uma demanda que não dá para atender online, mas eu preciso avaliar. Entende? Primeiro, eu preciso perceber. Sem essa avaliação, eu não vou saber. Eu simplesmente não vou dizer não atendo online essa demanda. Eu digo, eu não atendo essa demanda. Entende? Agora, tudo que eu atendo online. Agora, eu vou testar, eu vou ver se dá certo, eu vou ver se rola, se flui, eu vou avaliar. Inclusive, o atendimento online está sendo avaliado quando eu avalio a criança, né? Eu consegui avaliar tudo que eu queria dessa criança no online, ou eu talvez precise do presencial para, né? Para expandir o meu olhar em relação àquele caso. Então, isso tudo eu vou perceber em cada caso, tá bom? Aprendendo tanto, ai que maravilha, eu fico muito feliz, porque essa live, a ideia dela é ser aula mesmo, tá? É a live aula, essa é a ideia, toda terça aqui, essa é a ideia. Nem toda terça, vai ter terça que eu vou tirar folga. Mas a maioria das terças, tá bom?
Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, meu Deus. Cadê? Como convencer seus pais de que você precisa de uma consulta com a psicóloga? Eu diria mais do que convencer, eu acho que você devia conversar, tá? O diálogo sempre é o melhor caminho, né? Normalmente as crianças e os adolescentes convencem os pais que precisam de uma psicóloga com os sintomas e os comportamentos indesejados. E é isso que faz os pais entenderem. Mas um adolescente, né, uma criança maior, até um adolescente, pode deixar claro para os pais verbalmente, né, no diálogo, na conversa, demonstrando a importância, né, falando das suas necessidades, né, por que eu quero uma psicóloga? O que é que em mim dói para entender que eu preciso de uma psicóloga? E ir lá para os pais e mostrar a eles isso, né? Dani, você é uma joia rara, mulher. Quanto conteúdo de qualidade. Ai, Camila, que maravilha. Que bom. Que bom. Fico muito feliz, muito feliz com vocês falando essas coisas para mim. Aí, Bia perguntou aqui para mim mais cedo: é possível fazer avaliação de criança que você nunca atendeu apenas pelo atendimento online? É possível. Né? É possível a gente atender crianças que a gente nunca atendeu no atendimento online. Mas a gente tem que ter muita segurança daquilo que a gente faz. Os dois outros livros que eu queria mostrar a vocês para a gente pensar numa avaliação adequada. Um livro sobre recursos terapêuticos que eu amo, que é esse aqui, o do diagnóstico. Vou tirar a foto e vou deixar lá. E um livro sobre psicopatologia. Viu, minha gente? A gente precisa entender. É chato? É chato. Não é para dar diagnóstico, não. É só para entender, para compreender. Tá? A gente precisa ter uma compreensão diagnóstica. Pelo menos. Porque senão a gente não vai saber como intervir nem o que intervir. Tá? Ai, gente, muito obrigada pelas palavras de vocês aqui. Isso, a gente tá, falta 3 minutinhos para acabar. Deixa eu ver se dá tempo de ler a última perguntinha. A Emily aqui perguntou quais os testes que você mais utiliza. Normalmente os projetivos são os que eu mais utilizo. HTP, às vezes eu utilizo alguns não testes, mas alguns questionários, né? Alguns, como é que chama, meu Deus? Inventários também eu gosto com a família, quando eu utilizo com a família também, não só com criança. Mas eu gosto mais dos projetivos. Eu uso muito HTP, é o que eu mais uso. Não sou muito de teste, não, tá? Eu sou mais de como é que chama? De recurso terapêutico, tá? Adoro. Inclusive, vou fazer um curso agora em setembro. Já lancei ele para a galera que colocou o e-mail lá para mim. Um curso sobre como avaliar a criança com recursos terapêuticos. É um curso que a gente vai falar de atendimento online e presencial, dos dois, tá? Amanhã eu estou lançando ele aqui. Quem quiser se inscrever, se inscrevam, porque vai ser ao vivo, dia 12 de setembro, o dia todo, de manhã e de tarde. Vai ficar gravado por 30 dias, mas ele não vai ser para muita gente, tá? É um curso que eu vou restringir, eu vou limitar a quantidade do público dele. Então, vai ter vagas limitadíssimas. Só para vocês saberem. Amores, vou precisar dar tchau para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, pelas palavras lindas de vocês. Gratidão. Sem vocês aqui, não existiria essas lives, não existiria eu falando esses conteúdos, não existiria absolutamente nada disso. Vocês são os responsáveis por eu ter tanto conteúdo, porque aí eu fico me esforçando para estudar, para dar aula, porque eu gosto de dar aula, né? E a gente se vê aqui de novo terça-feira que vem. E eu vou estar com uma convidadíssima especial, que é a psicóloga Luciana Caldas, que é outro banho de aula que ela dá, tudo que ela fala. E a gente vai falar de recursos psicológicos para adolescentes no atendimento online, tá? Vai ser bem legal. Beijos! Até terça que vem.